Fala pessoal, hoje o podcast eu trago uma pessoa muito importante na minha vida, um cara que eu tô feliz demais que retornou para Linhares, que eu tô tendo contato com ele novamente, um cara que tá recém-casado e é empresário aqui na nossa cidade. Apresento para vocês Cícero Bobbio, para quem não sabe ele é meu primo e cara, eu tô feliz demais que você voltou aqui pra cidade, velho, você não tem noção. Obrigado, Murilo. Eu tenho algum tempinho já, né, cara? Obrigado pelo convite, obrigado por abrir esse momento aí pra gente bater um papo bacana e, pô, muito feliz com o seu sucesso, muito feliz com tudo que você tá passando, que quem te conheceu criancinha, igual a gente se conhece, a gente é primo, a gente foi criado junto, ver hoje tudo que você alcançou é bacana demais. Pô, cara, feliz de estar aqui você com merece, você merece. E, igual eu falei, você tá, pô, recém-casado agora, tem quanto tempo você tá morando junto, que é um mês? Um mês. Um mês, né? Fez um mês na E aí, a experiência é massa, como é que é? Cara, essa pergunta é comum, né? A gente recebe toda hora, principalmente dos amigos, aqueles que querem brincar e tal, mas, cara, eu sempre respondo, é melhor do que eu esperava. É massa, cara. É bom demais, porque quando você tá com uma pessoa que você sabe que é a pessoa que você quer levar ela pro resto da vida, o pessoal brinca muito que casamento é isso, é aquilo. Cara, dificuldade a gente tem em tudo, mas quando é alguém que a gente gosta, que tá do nosso lado... Que massa. E quanto tempo você ficou com ela namorando antes de casar? 5 anos. 5 anos, né? Bastante tempo. Eu namorei 8 anos e casei. 3 aninhos a mais, né? Mas eu comecei muito novo, 17 anos. E, cara, depois que eu casei, eu percebi que eu tô casado tem 7 anos já, né? E a vida da gente, ela dá uma... Se tiver a pessoa certa do lado, assim, a pessoa que vai te impulsionar, mano, junto, assim, cresce bastante, mano. Com certeza, então, com certeza. igual você falou do par de sucesso aí, com certeza, vou falar assim, no mínimo 50%, a minha esposa tem participação, porque ela me ajuda demais, cara. Eu tenho certeza. Nisso. Meu pai é um cara que sempre me falou isso, ele sempre bateu nessa tecla. Uma mulher, a gente está citando o nosso caso, mas pode ser um homem também, quando é o contrário, mas ela pode somar muito na sua vida, como pode subtrair. Depende muito da pessoa, então por isso que a gente tenta escolher a mulher certa, óbvio que... Pô, e falando no seu pai, ele, tipo assim, só deu exemplo bom pra gente, né, cara? Um empresário aqui do nível dele em Linhares, e não só como empresário, como pessoa, né? Sim. Eu falo que ele é meu segundo pai, bicho, porque tanta coisa que ele fala comigo, Cícero. E com certeza também ele tem uma parcelinha de onde eu tô hoje, de muita coisa que ele falou comigo. Eu tenho certeza. Seu pai é muito top. Ele teve muita influência desde da nossa infância. Eu lembro assim que ele sempre juntava a turma toda, né? Pra poder a gente sair, fazer tudo. Sempre teve bastante influência dele, da galera sair junto. E eu tenho, cara, sua memória é top. Eu vejo o carinho que tanto você tem com ele, como ele também tem muito por você. Inclusive, ele vai estar aqui um dia também, pra poder bater um papo aqui, pra ele contar ali tem resenha. Rapaz, eu tô com medo porque eu não vou ter cartão de memória, bicho, pra poder gravar aqui, porque tem que ficar um dia inteiro aqui. Bicho. Pega um sábado e acaba só na segunda. Rapaz, e puxando seu pai, ele sempre foi muito apaixonado pelo futebol, né, bicho? Assim, desde de novo, jogou no Linhares, seu pai também, né? Pelada. Pelada, né? Pelada. Assim, mas é apaixonado. Ali é fanático. E eu acho que essa paixão dele despertou em você também esse interesse um pouco sobre futebol. Com certeza. Um pouco eu falo assim, zoando, né? Mas... Não, com certeza. Porque foi desde criança, né, cara? Desde que eu nasci, já primeiro presente de craques, né? Eu lembro, escolinha de craques, Adalto, acho que era, né? Isso aí. Adalto tinha uma escolinha, uma das primeiras aqui na cidade, né? E com 4 aninhos eu já estava na escolinha já. Sim. Caraca, 4 anos, 4 anos. Muito novo. 4 anos, meu pai já Eu não tinha noção que era novo assim, não. Na minha cabeça era tipo uns 8 anos de idade. Não, e tinha uma turma bacana. Tem amigos que eu tenho até hoje, que eu construí lá naquela época, né? Na escolinha de futebol. Sim. E aí foi pegando gosto, não, o negócio foi ficando Mas eu quero entender essa história, pô. Porque o gosto começou de criança e você... Foi jogando assim, claro, tinha os interclássicos, tudo, você sempre teve um destaque, canhoto, né? Você sempre foi canhoto. Na escolinha, então, são muitos garotos e aí vai tendo um destaque ou outro, e assim, eu consegui me destacar no meio dos meninos e assim, as pessoas chegavam e falavam pro meu pai, acho que dá pra esse menino... Dá investida nele, dá pra investir nele, dá Sim. pra ir... E foi indo, foi ficando mais sério, e aí começaram os campeonatos, primeiro os municipais, daqui a pouco um estadual, uma Copa Gazetinha. E eu sempre assim, me destacando na Copa Gazetinha, com 10 anos eu já tinha sido campeão e artilheiro do time, na categoria até 11 anos, que eram até uns meninos um ano mais velho.
E aí começaram olheiros, né, de times de fora, receber convites, e até que eu recebi o convite do Vasco, né? Um convite mais sério para ir lá, passar 2 semanas para... Antes do Vasco teve algum convite assim de time também? Não, na verdade eu fui fazer um período de treinamento no São Paulo, quando eu tinha acabado de completar 12 anos. Isso na base, no caso, né? Isso aí, de base, na criançada, né? Fui lá, fiquei um período, voltei até umas 2, 3 vezes, porque eu era muito novo, tinha acabado de fazer 12 anos, eu não podia morar lá nem nada, só que não vingou, foi mais uns testes, uns treinos, algumas coisas. E aí o teste mesmo, sério, o primeiro que apareceu foi no Vasco. E aí eu tinha 13 anos. 13 anos. Aí, a princípio era para ficar 2 semanas, 15 dias, né? Para ser avaliado, já treinar junto com o time, para ver se tinha condição de ficar. Aí na segunda semana o treinador já falou, não, a gente quer que ele continue aqui. E a posição que você jogava qual que era? Atacante. Atacante. E aí com 2 semanas eu já estava federado, né, que fala no time do principal do Vasco, do Sub-13, né? E aí que começou essa caminhada aí. E quando você tá nesse meio, assim, com o pessoal lá, você acha que o cara que já tá dentro, para ele é mais fácil conseguir oportunidade para seguir a carreira profissional, assim, pesada mesmo? Do que um cara que, tipo assim, é muito mais fácil um cara que entra na base do que um cara que já tá velho e já vai direto pro profissional. Com certeza. Murilo, cara, eu falo, quando Deus quer uma coisa, não tem jeito. Você tem que estar no momento certo, na hora certa. Óbvio que uma caminhada começada lá desde criança é muito mais fácil. Você já está ali, você já está dentro do clube, você já tem a intimidade desde o porteiro até o presidente, como eu tinha lá no Vasco. Fiquei 6 anos lá no Vasco. 6 anos? 6 anos. Bastante tempo, então. Dos 13 ao 19. É tudo mais fácil. Mas, às vezes, a gente tem casos no futebol hoje que o cara com 21, 22 anos, ele estava jogando na várzea e aí alguém viu e falou, não, vem cá, e o cara estourou e tem vários casos hoje no futebol assim. Mas, óbvio que, respondendo a sua pergunta, se você começar desde de novinho, uma caminhada, com certeza é mais fácil pela sua preparação, todo o condicionamento físico, toda a estrutura que hoje um clube grande... Na minha época era um pouco menos. Hoje eu tô com 30 anos. Na minha época, tô falando, eu fui pro Vasco com 13 anos. 11 anos atrás, né? Você saiu com 19? Não, eu saí com 13. Saiu com 13 de lá. Eu fui pro Vasco com 13, então são 17 anos. Não, mas você foi pro Vasco com 13 e saiu com 19. Saí com 19. Isso. Era diferente. 11 anos que eu digo assim, que você não tá lá dentro, né? Que já mudou muita coisa. Exatamente, isso aí. Sim. Então você tem toda uma condição de evoluir muito mais do que quem está em casa, treinando à parte e tal. É mais fácil. Hoje, então, que o futebol é muito físico, que é muito... futebol hoje é muito mais preparo físico, preparação, força do que era antigamente. Então hoje conta muito essa preparação. Ainda você pegou, eu lembro que você pegou ainda uma época que tinha ainda um preparo, um cuidado em cima disso. Estava começando uma evolução, porque foi em 2007 que eu entrei no Vasco, o futebol estava começando a mudar, mas mesmo assim as condições lá não eram assim muito boas. Teve uma evolução boa de uns anos para cá, mas ainda na época não era aquela condição de preparação física muito boa, uma condição de academia, que hoje os clubes oferecem. Acompanhamento nutricional, por exemplo, não tinha. Hoje os clubes estão muito mais preparados. Leva muito mais a sério, muito mais preparados. Porque dá resultado, né, cara? O cara tem acompanhamento ali. Com certeza. Eu falo assim, a minha história completa, não é muita gente que sabe, até porque eu sempre fui mais reservado, nunca fui aquele cara de querer aparecer muito, mas o meu grande problema que eu falo, que talvez poderia ter ido um pouco mais além, é que o meu preparo físico era muito ruim. Sempre tive muito problema com preparação física. Conseguia me destacar um pouco na qualidade, assim, no dia a dia, mas chegava num campeonato mais pesado, onde exigia mais, né? Mas quando exigia mais da parte física, eu não conseguia acompanhar. Eu tinha de resistência, você fala? Resistência, força, explosão. Os meus testes de força, de explosão muscular, assim, eram os piores do time. Entendi. E assim, no Vasco, então, que foi onde eu fiquei mais tempo, eu fui titular em todas as categorias, todas.
Só que mesmo assim eu não conseguia desenvolver fisicamente, Entendi. entendeu? Você tinha que ser um estilo mais matador no campo, então. De pegar a bola, dar um jeito de dominar e finalizar. Isso Entendi. aí. Porque aquele cara que puxa, ainda que voltava, destacava tecnicamente. Quando eu exigia mais da parte física da força, não conseguia. Entendi. Tanto que a minha transição, quando eu comecei a jogar profissionalmente, com 20 anos, pô, eu sofri muito. Sofri muito, porque eu não conseguia. Eu treinava muito, cara. Fazia trabalho por fora, fazia muita academia, treinava muito pra tentar. E você corria atrás ainda disso, né? Pô, muito. Às vezes era, sabe o que podia ser, cara? Algum acompanhamento nutricional pra saber as vitaminas, como é que estavam, essas coisas, sabe? Hoje eu tenho muito mais informações, mas na época não tinha muito. Não sabia qual caminho procurar, tentar. Treinava muito. Fazia treino depois, fora, à parte. Tentava fazer academia, à parte. Mas eu acho que é uma coisa mais genética. É uma genética minha. Não tenho. Infelizmente eu não consegui evoluir para acompanhar o que é hoje o futebol, que é muita parte física, muita força. Mas no campo eu lembro que... Eu tô lembrando que agora seu pai pediu pra poder editar um vídeo, cara. Quando eu era moleque, dos lances, de vários lances que você teve no Vasco, eu acho. Eu acho que você fez. Eu editei o vídeo. Verdade, eu lembro que ele falou comigo, eu editei o vídeo, editei no Windows Movie Maker, eu lembro, cara. Caraca, puxei da memória. E eu tenho esse vídeo, ele tá privado no meu YouTube até hoje. Vou procurar ele, ver se consigo te mandar. Você tem? Eu tenho os vídeos meus jogando, tenho os vídeos você vê como é que eu gostava de editar vídeo na época, mas eu nunca pensei que eu ia trabalhar com isso, né? Mas nós estamos falando de 15 anos atrás. 15 anos atrás, mano. Que doideira. Caraca, eu acho que foi um dos primeiros vídeos assim que alguém me deu uma tarefa. Cara, preciso ser edito um vídeo desse aqui. Eu editei o vídeo. Eu lembro disso, é verdade. E eu dei um jeito de editar, mas, mano, assim, pelo amor de Deus, as coisas que eu sei hoje, eu consegui fazer uma parada top. Mas, enfim, eu vi que a sua inteligência em campo, eu acho que talvez por conta de saber que você não tinha tanta resistência à explosão, igual você falou comigo, você tinha mais inteligência de saber aonde que tá na hora certa, dominar, adiantar alguma coisa. Isso era diferenciado. Eu vi que era mais o estilo matador, assim. De pegar e já pegar a bola e já conseguir... Eu sempre gostei desse estilo de jogar tipo, mais inteligente. Não era assim? De matador? Não, mas o Adriano era muito forte. Era muito forte, né? Muito forte. Você conheceu ele? Chegou a conhecer? Não, Adriano não. Mas assim, é isso, porque eu tinha que buscar alguma forma de mascarar essa falta de força. Mas era novo demais, cara. Talvez é porque era do seu corpo da época, da evolução. Mas eu sinto que é genética mesmo, eu não consegui, fui profissional depois e não consegui acompanhar, não tinha jeito, não conseguia, treinava muito, mas chegava com 30 minutos de jogo, eu tava morto, me arrastando. Caramba, cara. E eu já era o contrário que eu praticava esporte, eu assim, era... estilo loucura de jogar, assim, tinha muita resistência e muita explosão, mas não tinha cabeça pra jogar basquete, né? Era assim, eu puxava contra-ataque, jogava, não cansava, bicho. Isso é da pessoa, cara. Óbvio que tudo é treinável, você consegue evoluir muito, mas tem pessoas que não conseguem. Hoje pra jogar uma pelada, pra jogar um jogo... Vou conseguir, vou jogar tudo. De 15 tranquilo, minutos. Mas o futebol profissional hoje ele exige demais fisicamente da pessoa. Que é 1h30 praticamente dentro do campo, né? Para jogar os 2 tempos. Eu falo que quem nunca teve oportunidade de jogar profissionalmente ou algo mais sério, não sabe a dificuldade que é, cara. Por isso que às vezes a gente... você vê o cara pela TV e fala... Quer xingar, quer fazer... Pô, cara ruim, mas às vezes a gente não sabe a dificuldade que é, cara. O futebol é muito, muito, muito físico, muito puxado. E às vezes você vê um cara, pô, como é que esse cara não foi pra frente? Esse cara era um craque, tem milhões de exemplos aqui, na cidade tem um monte mesmo. Como é que esse cara não foi? Mas não é fácil, não. E às vezes não é só pela condição física também, tem muita coisa por trás, eu acredito quem está agenciando, quem no caso é empresário, e tem muita coisa que eu vou falar para você aqui, mano, que tá me assustando um pouco no futebol. Quando começou essas plataformas de aposta, por exemplo, eu achei fenomenal, cara. Você até me apresentou, assim, eu consegui ganhar um dinheiro lá dentro. E aí, um dia eu parei pra pensar, eu falei, cara, os caras que estão tendo influência diretamente com o resultado do jogo, quantidade de escanteios, faltas, cartões, gols, os caras, se eles quiserem, eles podem manipular o jogo de alguma forma.
e tipo assim, alguém apostar uma grana preta num cartão amarelo, por exemplo, e aquele cara, ele tá jogando, ele tem controle do jogo, ele consegue cavar um cartão amarelo. Até porque aconteceu agora, né? Aconteceu, estourou um caso aí Então, agora, mas, diversos casos, então, né? isso porque apareceram, né, cara? Então eu fico imaginando o que deve estar por debaixo dos panos aí, deve ter muita coisa, com cara. certeza, com Então, certeza. assim, tô falando assim, né, genérico assim, mas eu acho que além da condição física, tem muitas coisas que influenciam também na carreira de um cara desse, por exemplo, Com entendeu? certeza. Então, eu acho que antigamente falava negócio de mala branca, trem sem mala preta, que falava, eu quero, né? Não, na verdade, existe a questão do empresário também, que é uma coisa muito, que influencia muito. Mas eu digo assim, Murilo, quando o cara é para ser, não tem jeito. Quando assim, ou ele se destaca muito, uma hora ele vai ser visto, uma hora vai dar certo. Às vezes quando o cara não é, e foi por influência de algum empresário, de alguma coisa, uma hora também ele vai mostrar quem ele é de verdade, Sim, vai cair também. Existem, lógico, muitos que ganharam muito dinheiro, talvez não merecesse tanto, mas o futebol é isso aí. Faz parte do jogo, faz né? parte, cara, faz parte. Às vezes o cara tá na hora certa, no lugar certo. Às vezes o cara, como eu falei, é muito bom, mas não foi visto, não teve uma isso oportunidade. acho que é para todas as profissões, cara. Acho que em todas as profissões tem gente que é muito boa e às vezes não tem um marketing muito bom. Sim. O cara não sabe Ou tomada fazer um de financeiro muito bom. decisões, tomada de igual a... Como eu falei, eu fiquei até os 19 anos no Vasco. Foi quando o meu contrato acabou e eles me chamaram para renovar por mais 3 anos. Só que eu tive uma proposta do Santos. Eu estava muito bem na época, estava me destacando. E aí veio uma proposta do Santos. Muito melhor, para ganhar mais. O Santos era o time da época. Você estava morando no Rio. Estava morando no Rio. E o Santos chamou. Chamou para um campeonato que eles me viram jogar e tal, que a gente jogou contra eles, inclusive. Que legal. E aí, através do meu empresário, descobriram que o meu contrato estava acabando e aí fizeram uma proposta. E na época o time era o Santos era o time do momento. E Neymar, Ganso, tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Isso e eu, menino, tinha... Era 2012? 2012. Tinha virado 2012 já. Isso. E o Vasco estava passando por uma situação muito complicada. Era salário atrasado direto, as condições não estavam boas mesmo. E aí eu, com 19 anos, menino, ia receber um salário melhor e tal. Falei, não pensei 2 vezes. Todo mundo é assim. Não pensei no que poderia, no lado ruim da história. Que, no Vasco eu já tenho a minha história, lá eu sou o Cícero, lá todo mundo me conhece, lá, titular. Não pensei que se eu fosse pro Santos a concorrência ia ser muito maior. Talvez eu chegasse num clube que eu não ia ser bem recebido. E toda uma adaptação também, troca de cidade, toda uma adaptação, tudo, né? Com certeza. E assim, se eu não tivesse ido, eu teria sido um jogador famoso, eu teria ficado milionário no futebol? Não sei, não posso te dizer, só Deus pode. Mas pode ter sido uma escolha errada. Porque lá no Santos eu não tinha. O livramento também, então assim, às vezes são escolhas. Às vezes é bom ter essa maturidade, porque às vezes tem gente que fica remoendo, cara, as coisas, entendeu? Então, se você não tivesse pegado essa oportunidade de repente, você teria falado assim, puta que pariu, eu não peguei a oportunidade. Exatamente. Eu vou continuar aqui. Talvez não tinha dado certo. Porque às vezes você se arrepende, eu acho que se arrepende mais de você não tomar uma decisão do que porque você tomou uma decisão. Então, eu admiro, cara, de você ter pegado e ter no começo, como eu era muito novo, e já não deu certo. A palavra é essa porque eu não tive oportunidade, eu não me adaptei, eu comecei a ficar muito triste, porque eu não estava jogando, eu cheguei lá e não tive oportunidade, porque o time estava voando. E realmente não tinha que ter oportunidade. Por que o cara ia sair, o cara que já estava lá há mais tempo, estava bem. E aí aquilo começou a minha confiança cair. Não fui bem, afetou muito meu psicológico. Também, imagina, cara, e aí eu comecei nada dava certo, porque a minha cabeça não estava boa. Aí eu fiquei 1 ano lá ainda, cumpri o meu contrato de 1 ano. E peguei, aí depois, eu já tinha 20 anos, aí para você não tá jogando, para você arrumar um clube grande, é muito difícil. Aí tem que começar a ir para os clubes menores. E aí
foi pintando as oportunidades para fora, igual eu fiquei um ano lá fora do país, né? Foi uma experiência muito Foi bacana. pra qual país que você foi? Fui pro Chipre. Uhum. Chipre é uma ilha grega, né? Uhum. É um país independente, mas ela fica ao lado da Grécia, a língua é grega e tal. Muita gente não conhece. Mas é um lugar muito bacana. E bonito, imagino, Muito né? lindo, muito lindo. Muito bom de morar. É uma ilha pequena. Segurança total. Pessoas maravilhosas, acolhedoras demais. Qual o nome do time lá que jogou? Otelos. E você aprendeu a falar a língua do local? Não dá. Não dá Quando pra, diz que tá falando, quando o cara tá falando grego, né? É muito difícil. E assim, esse time, né, quando eu fui pra lá, esse time investiu muito. Ele era da segunda divisão do Campeonato Nacional lá, e isso já no profissional, tá? E ele queria subir. Então pegou muito jogador de fora. Tinha acho que 2 só do país. Então tinha um tradutor pro nosso time. E aí falava inglês. Então até por isso também... Tinha 2 só do país deles lá, então? No time titular só. Então os caras eram bem perto de Ó, pau mesmo lá no time, né, mano? Cara, na verdade não é, mas eles, do país, né? eles pegaram de país mais tradicionais. Talvez de futebol. tinha dois... não é desenvolvido. Às vezes o país não tem, igual o Brasil, que o futebol é tão desenvolvido, né? Não, mas lá eles são apaixonados por futebol. Lá o futebol é bacana. Legal. Mas assim, é diferente um país com 250 milhões de habitantes, hoje tem no Brasil, do que um país lá que... sim, mais ou menos. E lá tem acho que 1 milhão de habitantes. Então é diferente, não tem como. E aí tinha francês, tinha polonês, tinha argentino, eu de brasileiro, tinha ganês, tinha... E essa galera, enfim, eu fico imaginando essa galera pra se comunicar, cara. então, aí tinha um tradutor e todo mundo falava inglês. Eu cheguei lá, não sabia, fui aprendendo, aprendi, então acabou que eu aprimorei meu inglês, e não o grego. Porque não tinha nem como também aprender Mas algumas grego. palavras com certeza saem, né? Cumprimentos e tal. Na época sim, contar alguns cumprimentos, mas... Já até esqueci. Imagina, fazer 10, ainda mais em grego, acho que foi 8, acho que tem 9 anos já. 8 Nossa, anos. bastante tempo, então, cara, bastante tempo. Tá passando rápido. Depois desse contrato que você teve com eles lá, aí você parou o futebol? Então, aí eu joguei um ano lá, subiam 3 times, nós foi em quarto. Nós não subimos por 1 ponto, 2 pontos. E aí o time tinha investido, tinha pagado os salários bons, né? Tinha trazido muita gente de fora, e aí no outro ano os caras meio que deram uma riada. Falou, acabou o dinheiro. Até falaram, a gente quer que você fique, mas não vamos ter que reduzir na metade do seu salário. Já, assim, não era um salário grande, mas... E na metade, então, aí eu falei, aí não dá. Aí não vou ficar, não. Vamos tentar alguma outra coisa. Aí voltei pra casa, eu tava com uns 22, 23 anos. E aí, cara, eu comecei a ir lá pra loja do meu pai. Você já voltou pra Linhares, então, de lá? Voltei pra Linhares. Aí eu comecei a ir lá pra loja, né, do meu pai. Sim. E aí eu fui pegando gosto, cara. Aí eu fiquei 1 ano ali e aí pintou a Holanda. Que pouca gente sabe dessa história também. Pô, tô lembrado não, cara. Depois de um ano... Vai ver, meu primo eu não tô lembrado. Depois de um ano, que eu tinha uns 22, eu acho, 23, aí eu fiquei 1 ano aqui, trabalhando. Mas assim, tava me cuidando, porque eu sempre gostei de jogar uma peladinha e tal. Aí, um certo dia, 1 ano certinho, me liga um empresário, eu tinha acabado de almoçar, um número estranho, do Rio. Oi, tudo bem? Aqui é o empresário, fulano. Como é que você tá? Você tá jogando? E eu, assim, eu tava naquela ainda, cara, se pintar alguma coisa legal, eu vou. Senão, beleza, tá bom do jeito que tá. Aí ele falou, não, porque eu queria te levar para fazer um teste lá num time da Holanda e tal. Falei, na Holanda? No início você desconfiou, não? Assim, um pouco. Uhum. Aí ele falou, não, time da segunda divisão do campeonato holandês e tal. Eu falei, pô, bacana. Aí eu falei, ele vai falar que para daqui 1 mês, né? Eu vou me preparar bem, treinar bem e vou. Aí eu falei, tá, e pra quando que você quer que... Aí ele falou, aí era assim, tipo uma sexta-feira. Ele falou, não, segunda-feira você tem que estar lá. Segunda-feira você tem que estar na Holanda. Segunda-feira você tem que estar lá. Posso te ligar daqui a pouco? Aí ele,
Tá, mas você tem até de tarde pra me dar a resposta. Que isso, cara? Aí eu desliguei o telefone e falei, caraca, pior que eu não tô treinando assim. Uhum. Eu tava fazendo musculação só. Falei, mas quer saber? No pior das hipóteses, eu vou conhecer a Holanda, vou conhecer Amsterdã. Falei, pô, legal, de graça, os caras iam pagar tudo, sim, passagem, hospedagem. Só você, no caso? Só eu. Peguei o telefone e falei, eu vou. Vamos ver se esse cara é quente mesmo. Eu vou. Não deu meia hora, a passagem estava no meu e-mail. Caramba, mano. Caraca, o negócio é sério mesmo. Quando você viu... Aí fui. Você imagina, comemorou igual um gol na hora que você viu. Rapaz, tá acontecendo mesmo. Aí, cara, eu peguei... seu pai na hora deu boa força, né? Quando ele viu? Ficou feliz. Tá? Papai era doido pra eu voltar a jogar, né? Sim. Aí eu peguei e fui, cara. Aí fui... Mas você sabe quando você fala assim, cara, tô nem aí se der certo ou não, eu vou lá, vou passear, conhecer a Holanda. Aí beleza. Cheguei lá no primeiro treino, arrebentei. Ia ser tipo assim, eles estavam montando o time para disputar a segunda divisão do campeonato holandês. Se eu fosse bem, ia ficar. Se não, mandava tchau. Primeiro treino, arrebentei. Falei, pô, bacana, beleza. Confiança lá em cima, né? Confiança lá em cima e eu tava assim, despreocupado, cara, sabe? Eu tava assim, tava leve, cara, tava se leve, der sim. certo. Segundo treino, arrebentei de novo. Só que aquela questão do preparo físico tava pior ainda, porque eu não tava treinando muito. Aí, só que o que eu fazia? Treinava uns 30 minutinhos, arrebentava. Treinador, tem que sair, não tô bem, não tal. Já se conhecia, né? Bicho, maturidade já, né? Não tô bem, o voo foi muito longo e tal, eu falava que eu tava no fuso horário, aí o treinador, tipo assim, tava apaixonado. Falei, não, vai lá. Segundo treino, mesma coisa. Terceiro treino, arrebentei de novo. No terceiro treino já me chamaram na sala lá da diretoria, falaram, ó, a gente vai firmar o contrato com você e tal, você vai ficar aqui. Eu falei, caralho. E o contrato é o quê? É coisa de ano? Era um ano. Eu acho que era um ano esse. Um ou dois, não lembro agora. Eu acho que era um ano. Falei, caraca, mas deu certo o negócio, rapaz. E eu juro pra você, eu fui assim... É porque você tava leve, cara. Às vezes você tava sem aquela pressão. Eu fui pra passear, cara. Mas sim, pô. E jogar bola. Acontece. Isso aí é top, mano. Aí, no terceiro dia, contrato na mesa. Falei, caraca. Não tinha nem me preparado pra voltar a jogar e pra morar fora de novo. Sim. Tá, beleza. Você nem voltou, então? Não, nem voltei, cara. Nem voltei. De lá eu fiquei. Rapaz, que doideira. De lá eu fiquei. Aí, acho que na segunda semana, assim, eu machuquei o joelho. Na verdade, foi mais uma lesão muscular. Não foi uma... Eu não tava treinando. E os treinos lá eram muito pesados. Muito pesado mesmo. Eu nunca vi nada igual na vida. E era pré-temporada, os caras botavam pra arregaçar. E aí começou a aparecer. Aí melhorei um pouco o joelho, tive uma lesão na posterior da coxa, na outra semana. Comecei a estourar, porque eu não estava aguentando o ritmo de treino e não estava preparado. Não estava preparado para aquilo. Aí me recuperei, consegui fazer um amistoso da pré-temporada ainda. Na hora que ia começar o campeonato, o diretor, ele era tipo assim, ele era amigo do empresário que levou a gente. O cara tinha muita influência dentro do clube através desse diretor. O diretor simplesmente se aposentou. Falou, não quero mais mexer com futebol e tal. Entrou um cara que tinha rixa com esse empresário que levou eu e ele levou mais 2 brasileiros também. Oh, meu Deus do céu. Primeira coisa que esse cara fez, começou a secar a gente. Aí botou os 3 brasileiros para treinar afastado. Depois já tinha começado o campeonato, tinha um jogo. No primeiro jogo a gente foi pro banco, né, nós 3. No primeiro jogo do campeonato. No segundo jogo ele já botou a gente para treinar afastado. Para treinar afastado, você fala o quê? Fora do time? Fora do time, fora do time. Treinava em horário diferente. Dando gelo já. Cara, não acredito não. Tava tudo caminhando certinho e tal. E de lesão já tava tranquilo, já tinha pegado o ritmo já. Então, tava pegando devagarzinho, tava pegando. E essas lesões duravam quanto tempo, mais ou menos? Era 15 dias. 2 semanas, mais ou menos.
Aí eu cheguei a treinar umas 3 semanas, um mês quase afastado, assim. O treinador mal dava bom dia. Aí eu virei e falei, quer saber, cara? Eu não preciso de passar por isso aqui, não. Falei. Aí já começou a bater aquela tristeza. E tinha o outro brasileiro que estava comigo, que ele, assim, ele tinha uma condição boa também. O pai dele era médico e tal, virou meu amigo, moleque, gente boa demais. E ele também falou, cara, eu também não preciso disso aqui não. Você vê, né, cara, o moleque seguindo o sonho dele por causa de uma rixa idiota. Isso aí. O cara pega e fala assim... Ele virou e falou, e aí a gente acabou, deu força pro outro, falou, cara, vamos lá na diretoria, vamos pedir pra ir embora, cara, a gente não precisa disso aqui não e tal. E tinha um dos 3 brasileiros, falou, não, cara, eu não tenho o que fazer no Brasil, eu vou ficar por aqui. E talvez o cara que precisava, tipo assim, não que desmerecendo os outros, não, com mas certeza. O cara que tava, tipo assim, precisando por causa do dinheiro também. Entende? Também, pode ser, a gente nunca entrou muito no assunto, mas ele falava, cara, ó, eu não vou, porque eu prefiro ficar aqui e tal. Não, beleza. Aí pegou eu e ele, fomos lá na diretoria e falou, ó, pra gente não dá e tal. Vou ficar nessa situação aqui, não preciso, tá? Eu quero voltar pro Brasil. Não, vocês têm um contrato a cumprir? Não. Quero ir, faz um acordo com a gente. Aí a gente fez um acordo, pagou uns 3 salários adiantados assim, peguei e vim embora e falei, mesmo cara... vocês querendo sair de lá, eles tiveram que reembolsar vocês ainda? Porque é como se fosse a gente meio que fez um acordo para como se eles tivessem rescindido com a gente, entendeu? Entendi. Um acordo trabalhista hoje, sim. Aí eles pagaram 3 meses e mandaram, e aí a gente veio embora. E aí eu falei, cara, agora chega. Tá mais não, voltei pra loja. Você voltou pra Linhares, estava com quantos anos, quando você voltou de novo? Porque lá você ficou quanto tempo, você falou? Quando você ficou na Holanda eu fiquei 4 meses. 4 meses. Aí você voltou pra cá e aí você começou a estudar também, não foi? Aqui? Foi. Aí eu voltei, já fui direto pra loja, já comecei a levar mais a sério, como falando, futebol chega, não dá mais, agora é isso aqui, aí foi. E é essa a história. Sim, tipo assim, a história, eu sei que a história é essa. Mas assim, você, igual a parte de empreendedorismo, por exemplo, eu sei que você é um cara que está bem focado, está se especializando em bastante coisa, frequenta vários cursos top também. E eu acho legal, cara, você pegar, tipo assim, viveu todo esse mundo do futebol. É uma coisa que tipo assim, eu acho que é muito nichado. Então, um cara que está no futebol, às vezes ele não vê outros ramos, né? Igual, por exemplo, hoje na sua empresa, você faz vídeo comigo, por exemplo, e tem o setor do marketing, né? Sim. Às vezes você, como jogador, você, de repente, não se preocupava na época que você via, porque hoje os jogadores se preocupam mais com isso. Mas foi exatamente esse o pensamento que eu tive quando eu parei. Eu falei, cara, beleza, hoje eu tenho 24 anos, eu posso tentar, mas aí, pode ser que dê certo, pode ser que não, mas e aí, cara, quando eu chegar uns 33, 34, e se eu não ganhei um bom dinheiro com futebol, eu não vou saber nada, um cara de 35 anos, sem saber nada, sem saber fazer nada, sem ter estudo avançado nenhum. Sim. Não, graças a Deus, tinha uma condição boa, que muitos não têm, que não tem jeito, aí tem que optar mesmo por tentar até o final, porque não tem outra opção, mas graças a Deus eu tinha. Então eu falei, calma aí, não posso ficar velho aqui. Velho. Sim, não, mas pra futebol o cara hoje com mais de 30 anos no futebol, exatamente. Se o cara não tá ganhando bem, acho que às vezes de repente não vai nem investir mais. E são poucos que ganham, são poucos, e aí chega com uns 35 anos que o cara já não consegue mais render. Se ele não for um cara de ponta que ele fez muito dinheiro, cara, ele vai ter que penar muito aí, porque provavelmente ele não vai ter, assim, né, bicho? Provavelmente ele não vai ter um estudo, um ensino superior, não vai ter experiência em outras áreas, porque ele vive pro futebol. Porque nicha muito, porque lá o cara às vezes fica assim, tá jogando bola. Exatamente. Aí, o que ele vai fazer da vida dele? É complicado. Óbvio que eu já tinha essa base por trás, mas eu falei, cara, não quero
Não quero esperar para ficar velho para saber se foi ou não foi. Não, vamos no certo aqui, deixa o duvidoso para lá. Então, mas igual a decisão que você tomou de ter voltado para Linhares, estar trabalhando na loja hoje, cara, eu vejo que é fundamental o seu papel lá dentro hoje. Eu percebo que o seu pai hoje, não tô falando que... Ó, tio, tô falando que você tá trabalhando menos não, pelo amor de Deus. Mas tá, um pouquinho... Mas eu vejo assim, que ele tá... Pô, seu pai trabalha lá aqui muitos anos já. Ele é normal dele passar uma carga para você. Meu pai já e ele dá uma desacelerada. Meu pai isso, construiu aquilo tudo do nada, né, cara? Ele vai vir aqui, ele vai contar a história daquilo lá, como é que foi. Com certeza. Entendeu? Eu até te amei antes para poder a gente bater esse papo para conversar sobre futebol. Porque eu queria saber mais também sobre isso, que é uma carreira que não é qualquer um que tá apto, né, para poder entrar, porque é difícil, cara. Eu acho que a solidão, acho que é forte também que bate, vou estar te falando. Então, hoje você é no setor de compras da loja, né? É fundamental lá, porque o cara tem que estar dinâmico o tempo inteiro, né? Dinâmico. Telefone tinha a orelha até esquenta. Ainda, tanto telefone de entrar em contato com a o nossa fornecedor. Empresa, ainda mais a nossa empresa que você conhece, que é hoje a gente tem quase 25 mil itens. 25 mil, né? Então, e aí você imagina, tem que ficar de olho em tudo. E eu parei esse dia para poder pensar, a loja hoje de parte que é acessível para cliente, eu acho que não dá nem um quarto do tamanho do estoque que tem. Não dá. Porque só o galpão que tem atrás novo agora não dá. É maior do que a parte ali. Quem dera a gente pudesse expor todas as mercadorias que a gente tem. Quem dera. E mesmo assim, a parte que é para o público acessar ali é um estoque também, como se fosse, né? De coisas pequenas. Claro, que é a parte de negócio. Hoje vocês estão atendendo muito produtor rural também, né, cara? Rural. Antigamente eu lembro que a Limprola começou com parafusos e rolamentos, né? Era mais isso, de rolamento específico e tal, para máquinas e tudo. E o nicho foi só aumentando. Hoje tem até a parte de jardinagem também, o cara precisar de máquina de jardim. Tudo. A gente vai de acordo com a demanda, né? Não, claro. Tem que ser igual água, né? Vai entrando e vai se adaptando. Isso aí eu fico muito atento, até por isso que se você conhece a loja, a minha sala é ali do lado do balcão, que ali eu vou ouvindo, eu posso ouvir tudo, né? O cliente chegou, procurou um negócio que a gente não tem, procurou uma vez, aí veio outro, opa, isso aqui tem mercado. Se o cara tá vindo aqui procurar, por que não ter aqui? Eu achei massa, né? Que não é só você que tá lá hoje, não. Porque o dia que eu cheguei pra te filmar a última vez lá, eu sei o notebook do seu pai, porque até eu já troquei até o notebook dele uma vez. Aí eu vi o notebook delezinho lá embaixo. Aí eu falei assim, uai, que notebook o João tá fazendo aqui? E você casou com Isabela de Vitória, né, Vila Velha, né, Vitória. Isabela expulsou ele da sala dele. Expulsou ele da sala, eu cheguei lá, Isabela, ela tá até aqui atrás aqui com a gente aqui participando. E aí Isabela pegou, virou chefe agora lá e tio João, só que eu percebi outra coisa também. Cara, ele não vai ter paz naquele canto não, porque ele é tão comercial e a imagem dele é tão forte assim da Liprol, toda pessoa que chega lá, vê ele dentro da sala, eu acho que vai cumprimentar, vai falar com ele. Papai ele é muito, assim, ele é muito mais que eu ainda, porque eu sou um cara mais reservado, às vezes, até um pouco mais tímido e tal. Sim. Papai é aquilo. Né? Seu pai já é igual a você, às vezes já é dado demais, né? E aí, quem chega ali já vai nele direto ali na sala nele, que agora tá vendo ele. Eu vou botar um filme, né? Nossa, botar aquela espelhada, né? Não, mas foi engraçado que foi agora na minha lua de mel, né? Eu fiquei uns 10 dias fora, e aí ele ficou lá embaixo, na minha mesa. Aí quando eu voltei, ele... Vou colocar minha mesa aqui com você. Que massa. Ali. Tá, né? Porque antes ele ficava lá em cima, assim, o contato dele não tinha contato com o balcão. Contato, né? Não tinha. Aí o contato dele com o balcão era zero. E você morava na casa dele, né? Pô, agora que você casou, isso aí você tá com seu Acho apartamento. Pra não ficar com saudade. Eu tô achando que... Você pensou nisso? Você parou pra pensar nisso? Tipo assim, já sacaneei. Você sacaneou ele? Não, mas ele gosta disso. É porque também, assim, às vezes... ele estar ali embaixo talvez tire um pouco do foco, até do próprio atendimento do cliente do vendedor com o cliente. Sim. Mas ele gosta disso, ele gosta claro. desse contato com pessoas. Você não precisa nem falar. No dia do seu casamento lá, tipo assim... Se alguém não soubesse, parecia que tava na casa dele, que ele tava tão feliz, mano, tão feliz com sua mãe. E falava com todo mundo, e abraçava, e beijava, rapaz, foi muito massa o casamento. E rapaz, tocando no casamento, mano, que situação sem noção, vou falar.
Que, pô, seu casamento foi fenomenal, cara. Foi, Aquela cara, roda de graças pagode a que Deus. teve foi muito show, né? Foi. E pra situação, pra quem não tá entendendo, que eu vou até puxar o gancho aqui, velho, eu ri demais. Em Que casa, situação, né? Casamento perfeito e você sempre muito cuidadoso, cara. Sempre muito cuidadoso, igual a parte do vídeo mesmo. Eu tava lá na Bahia, lá em Arraial da Ajuda, né? Trancoso, tudo lá. Você ficou sabendo que eu tava, me chamou pra poder fazer o vídeo seu e da Isabela, do pré-wedding, tudo. E sempre preocupado com o casamento, com as coisas indo atrás junto com a Isabela. E foi a banda de pagode que fez aquele vídeo? Foi. Alguém do marketing dele, né? Alguém do marketing dele. Pegou, fez o vídeo ali, vocês sambando a roda de pagode. E eu lembro que tava uma confusão um pouco em volta da roda de pagode, porque tinha uns fios atravessados. A questão é que tinha uma roda de pagode, é aquilo ali, tem as mesas muito próximas uma da outra e os fios têm que ficar no chão, porque não tem palco, não tem nada. Os microfones, da bateria, os negócios. Exatamente, tem os instrumentos. Então, assim, é pro pessoal ficar em volta. Não é no meio. Não é pra ir no meio. Não é no meio, não. Não é, Isabela, é pra ir no meio. Não é no meio. Então, assim, como você disse, para quem não sabe do que está se tratando, o pessoal do marketing do grupo de pagode, que é um grupo sensacional, o pagode foi sensacional, a gente só recebeu elogios. Você estava lá, você assim, viu. Né? Cara, meus convidados ficaram muito felizes com o casamento, todo mundo. E aí esse vídeo dessa banda de pagode que eles postaram no Instagram, aparece um corte de 20 segundos, Isabela animada, muito e tal, tenta entrar no meio da roda onde tinha um monte de mesa, os fios, ela já tinha esbarrado nos fios. E eles tinham avisado já, pra tomar cuidado. O cantor já estava até um pouco... Puto, vou falar aqui, tava puto já, mano. Porque ela já tinha quase derrubado a mesa, já tinha tropeçado nos fios e ele já tinha meio que pedido pra ela não entrar. E ela tinha também tomado um gorozinho já. Assim como eu e todos tinham tomado. Rapaz, eu não bebi no seu casamento. É porque você tinha que trabalhar no outro dia, é verdade. Você falou, eu lembro que você me falou do dia disso. Cara, eu não bebi e eu fui embora cedo, cara. Eu tive que ir porque eu tinha fechado há muito tempo, antes de você falar da data do casamento. E aí, o corte que eles postam é ela tentando entrar no meio da roda e eu segurando o braço dela. Tipo assim, não vai porque vai acabar com a nossa festa, porque o cara já tinha pedido pra parar. Tal. E eu já tinha segurado ela umas 3, 4 vezes, só que, cara, ela tava muito animada, é o dia do casamento dela, assim como eu também tava muito. Cara, também não culpo ela, pô, a gente estava muito feliz. Só que nessa hora eu já tinha percebido isso e ela não tinha percebido que ele pediu para não entrar. E eu tinha. E aí ela tentou entrar. E as amigas ainda falaram assim, vai lá, e tem umas 2 amigas também que não tinham visto. E aí eu segurei. Nisso que eu segurei é esse take que eles postam. Mas todas as páginas e o vídeo viralizou. Viralizou, deu mais de 2 milhões de visualizações no final agora, tem, né? Porque o vídeo em si, o pagode é muito bacana. Sim. E só páginas de pagode postaram ele falando muito bem. Só que, cara, essas pessoas maldosas de hoje em dia, esse povo que não tem o que fazer e fica na internet Sim. procurando confusão, caçando confusão. A gente gosta de lacrar, exatamente. A lacração. Você falou tudo. Esse pessoal da Lacrolândia, eles simplesmente falaram. Teve gente que falou que eu até agredi Isabela no vídeo. Pessoas que não conhecem a gente. E pra quem a gente tá vendo a gente falar que parece que é brincadeira, mas foram muitos comentários. Muitos, e claro também que tinha gente que falava assim, gente, pelo amor de Deus, vocês estão vendo 10 segundos de vídeo e estão julgando, não sabe o que aconteceu. Muita gente defendeu, mas muita gente atacou. E, cara, no começo, eu falei, quer saber? Você estava na lua de mel quando começou a Tava indo, tava no aeroporto. Falei, quer saber? Cara, o mundo tá assim, tem muita gente boba hoje em dia, eu não tô nem aí. Só que aquilo começou a tomar uma proporção muito grande. Viralizou mesmo o vídeo. E muita gente falando besteira demais, cara, que eu agredi, olha isso. E, pô, até a Isabela ficou muito chateada. Pô, logo você, um cara... Logo eu, falei, cara, eu nunca levantei nem a voz pra ela, ainda mais a mão. Enfim. E aí, até chegou uma hora que a gente teve que tomar umas atitudes chatas e tal, a gente ficou chateado, porque teve muitas pessoas que passaram um pouco dos limites. Sim. Mas assim,
Nada que também não tivemos ameaças ou coisas que atingissem a nossa integridade física, assim, mas foi um negócio que deu um bafafá. E assim, eu sei, porque eu tenho amigos no Rio de Janeiro, que pessoas que viram esses amigos no vídeo foram comentar com eles e me chamando de noivo tóxico, noivo... sim. Não sei, usando palavras bobas. Cara, mas ridícula, porque assim, é um corte fora de contexto. Então, isso meu pai me ensinou a falar isso, a ser desse jeito. Quando você não sabe de alguma coisa, é melhor você ficar quieto, para não falar besteira, com entendeu? certeza. Então ali foi um cortezinho que pegou só o momento que você segurou no ombro e puxou, e gente querendo lacrar. Mas igual eu te falei, cara, igual você me ligou e tudo para poder saber, o que a gente pode fazer, tal, coisa básica, assim. Aí eu cheguei e falei, cara, e como é que vocês estão? É uma coisa que, além disso tudo, é a confiança que vocês têm um no outro, sabe? O que é a verdade, claro, né? não. Isso aí então, isso aí eu fiquei, cara, quando eu vi gente até do outro lado do mundo, idiota, velho, aquela mulher de fazer aquilo lá, eu falei, mano... sem noção demais, foi chato. Ali eu fiquei puto também. Eu fiquei puto, falei, cara, imagina eles. Fiquei puto, aí já exageraram muito. Da pessoa usar o vídeo pra poder querer lacrar mais ainda. Pra querer lacrar e, me difamar e falar, chegou a me chamar de agressor. Sim, pô. Que é isso. Só que, assim, é igual você falou, não sabe o que aconteceu, não sabe. Fica quieto. É o que eu falo. Você tá olhando a página ali, rede social, quem não usa rede social? Não gostei? Passa, arrasta. Sim, claro, pô. Cara, você não sabe o que é que tá acontecendo. Sim. E, tipo assim, os ataques foram todos direcionados pra mim. Pro noivo, Só que, Isabela ficou muito chateada também. Eu imagino, muito chateada, porque ela me conhece e tal. Meu Deus do céu. Então, o pessoal que fez isso, queria o quê com isso? Ajudar ela? Não. Alguém foi atrás dela? Você tá precisando de ajuda? Seu marido é isso? Quem foram tóxicos, eu acho, foram as pessoas que cara, porque só trouxeram chateação e apurrinhação pra ela. E teve muita gente que comentou isso aí. Falou assim, gente, vocês acabaram de casar e vocês estão comentando essas coisas, vocês não estão nem pensando. Exatamente. Em vez de não, tem muita gente que defende, ajudar, tem muita gente boa, cara. Tem muita gente boa. Teve muita gente que defendeu. Achei engraçado, teve até uma mulher que era bombeira, cara. Ela fala assim, gente, vocês não estão vendo que o lugar tá, tipo assim, oferecendo risco, tem fios e tal. Legal, sim. Aí eu fui irônico, essa hora eu respondi. Essa aí eu respondi, não tinha respondido ninguém. Essa eu respondi, falei, até que enfim alguém que pensa com o cérebro e tal. Aí ela foi e me respondeu, foi muito bacana. Ela falou, não, eu sou bombeira. Eu observo tudo em volta. Dá pra ver os fios embaixo. Quem olha o vídeo, dá pra ver. Tem uns fios grossos ainda, atravessado. Cara, eu não fiz nada no vídeo, cara. É só segurando o braço dela. Então, tipo assim, mesmo se não tivesse fio, se não tivesse nada... Sim, é melhor ficar quieto. Mas sabe o que eu te falo? Como que essas pessoas, elas acham que estão anônimas na internet. Hoje eu presto serviço para um advogado muito top, que foi um dos meus convidados aqui do podcast, já o Cleilton, e a gente fala muito sobre direito digital, cara. E tem como rastrear a pessoa, entendeu? Muitas contas que acham que... toda conta, na verdade, tem como você rastrear pelo IP, que é o endereço na internet, como se fosse, você consegue achar o endereço físico através do IP da pessoa, né? E tem muita gente que acha que tá, tipo assim, que tá invisível, que não tem como encontrar, e encontra, cara. Claro, encontra. E o Cleilton é um cara fenomenal, ele consegue encontrar, é muito top mesmo esse trabalho. Não é isso. E assim, você vê, igual você falou, uma mulher lá de fora do país e tal, postou o vídeo, falou abobrinha. O vídeo bateu na minha mão. Bateu e chega, pô. Chega na pessoa. Então você vai pegar a imagem de alguém, vai falar um monte de coisa que você não sabe, vai chamar a pessoa disso e daquilo e postar na rede social, a pessoa vai ver, uma hora ou outra ela vai ver, e é isso. Claro, pô. Você vai acabar tendo problema. Vou puxar um gancho aqui pro futebol, por exemplo. E isso ainda tá na rede social, uma pessoa que tá fora do Brasil, que acha que tem essa imunidade, né, na internet. Ver aquele caso, igual a gente tá falando de futebol, acho que nesse momento a gente tem que comentar sobre isso também, aquele caso do Vinícius Júnior, cara. Os caras vão pro campo de futebol, ali fisicamente, né? Preparam placas de racismo para poder fazer isso. Então, eu acho que eles estão muito, muito, muito mais perdidos ainda, cara. Não, cara, essas pessoas, isso aí não é explicável. O racismo é uma coisa idiota. Não, idiota. É uma coisa idiota em qualquer ocasião. Eu não acreditava. Em qualquer ocasião.
em qualquer ocasião, o racismo é uma coisa banal, idiota. Cara, você imagina, você ir lá pro campo, xingar o cara por causa da cor da pele dele, o cara não tá fazendo nada, ele só tá ali exercendo o trabalho dele. Pô, o Vinícius Júnior é um cara que, pelo menos na minha opinião, nunca fez mal a ninguém, cara. Não é que, pô, vive rindo, sorrindo. Nunca. É simples, não é eu, pelo menos, não me lembro dele ter se envolvido em confusão, assim, escândalo nenhum. E ele sofre essa perseguição de um povo idiota. Na Espanha, né? Na Espanha. Pesado demais, cara. A perseguição pesada é na Espanha. Sem motivo. E eu vejo ainda, teve gente querendo passar pano ainda, cara. Eu falei, meu Deus, tem lógico. Isso é bizarro demais. É bizarro, Cara, mas prazerzaço te receber aqui. A gente falar dessa história aqui de futebol, de superação, porque pra mim é uma história de superação também, de você pegar e pensar na hora certa o que você teve que fazer. Eu vejo que você é muito feliz hoje. Não, fui. E assim, como eu te disse no começo, Murilo, poucas pessoas sabem da história de verdade, porque tem gente que gosta de se expor mais, tem gente que gosta de falar, contar mais sobre... Eu não sou muito de falar sobre mim e tal. E assim, mas foi um aprendizado muito grande tudo que eu passei. Não me arrependo de nada, porque tem muita gente que julga, tem muita gente que fala besteira, pra que foi fazer isso, pra que foi inventar moda e tal, podia ter ficado aqui. Isso faz parte da sua história, cara, nada a ver. Cara, foram assim, eu larguei uma casa maravilhosa, uma família de classe média, que eu tinha tudo do bom e do melhor dentro de casa, para morar embaixo de uma arquibancada, que não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, morava eu e mais 9 meninos, né, de tudo quanto é canto do país. Dormia mal, comia mal. Não tinha o pai e a mãe do lado, não na sua tinha, idade, que era tipo era uma criança, praticamente. Então, assim, mas nunca fui de criar vitimismo, né? Porque eu odeio isso, odeio isso. Pelo contrário. Meu filho, como é que tá aí? Tá tudo bem? Tudo certo. Tudo certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não passava meus problemas, o que acontecia com meus pais, até porque também, pô, imagina. Seu filho com 13 anos fora de casa, imagina você ter que ouvir que tá tudo ruim, que não tá comendo bem, um casal que tinha condição de falar, não, o que você tá fazendo aí? Volta pra casa, que aqui você tem comida boa, você tem cama boa. Não, tá tudo bem, tá precisando de dinheiro? Não, tá tranquilo, tá tudo certo aqui. Que no final serviu de aprendizado, serviu para eu crescer, evoluir como homem, e que eu não me arrependo de nada. Não, eu vejo como você é hoje, pô, assim, é como você é centrado, focado, isso serve de exemplo pra mim também, cara. Até já falei com seu pai já, nossa família, nós somos muito doidos, meninos, né? E você, eu vejo que é um dos que são mais centrados, assim, de focado. Esse seu jeito de ser mais quietão, assim, isso é legal, que você passa uma postura e, às vezes, até de ser um cara mais assertivo nas coisas também, entendeu? Isso eu acho muito massa. E, pra mim, foi um prazer de verdade te receber aqui. Eu queria te perguntar uma coisa aqui, que eu gosto de perguntar no final do podcast. Teve alguma pergunta que eu não fiz pra você, que você gostaria que eu tivesse feito? Não, cara, acho que foi bacana demais. Continua nesse caminho. Então tô no caminho certo aqui, né? Muito bacana. Lembrando que o podcast tá só pra gente bater esse papo, pra gente poder mostrar o lado pessoal, né? Pô, muito bacana. Eu vi um pouco do podcast com o Cleilton, bacana demais também. Pô, você, Murilo, não precisa nem falar nada, né? E ele pegou... Comunicativo mais do que você não existe, então tem tudo pra dar certo. O Cleilton me ligou, falou bem assim, me ligou inclusive hoje, ele falou assim, cara, como que você conduz o podcast? Que eu tava assistindo aqui, eu tava vendo a engenharia, como é que você pergunta as coisas. E eu vou te falar, eu não estudei um pingo pra poder fazer isso aqui. Eu acredito, eu sei. Nada, assim, eu falei, cara, é bate-papo. Todo mundo pergunta pra mim, como é que vai ser o podcast? Eu falei, cara, vai ser bate-papo. Só vai ter uma introduçãozinha ali, meio que eu falo, meio que decorado, mas é bate-papo, cara. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem nesse caminho pela sua personalidade. Eu só tô preocupado quando meu pai vier aqui. Vocês vão... Não vai acabar, não. Aqui eu vou ter que comprar. Eu vou ter que botar um
HD externo. 5 horas aqui Vou botar HD externo em cada câmera, dar mais de 1 tera de arquivo. Não, mas foi bacana Mas, demais, pela terceira vez, muito Tamo obrigado junto. por ter vindo aqui, cara. Satisfação junto. de ter vindo na minha casa. Se E precisar, eu tô você feliz sabe. demais que você tá em Linhares agora, que eu vou ter mais contato com você, cara. Assim que eu isso falo de ter casado com Isabela, ter trazido lá pra cá e tá junto. Beleza? Tamo junto. O Valeu, que precisar, você sabe que Tamo a junto. gente tá aí. É isso aí.